Mas foi uma idade que pesou bastante, os 30 anos, por conta dos cabelos brancos, né? Que é como se mostrou que eu estava envelhecendo. Mas hoje, aos 67 anos, com muito mais cabelo branco e com muito mais experiência né, e a idade, o envelhecimento normal, né, da idade, eu me sinto bem melhor e bem mais jovem, talvez, até do que quando eu tinha 37, 47, por conta das minhas conquistas interiores, né, os meus valores que mudaram, o que eu aprendi, né, a valorizar. Eu sou Lourdinha Lisboa, tenho 67 anos, estou aposentada há mais ou menos uns 12 anos, sou espírita e gosto de fotografia, antes da pandemia, fotografava mais, gosto de passeios fotográficos. Pelo movimento espírita, todo ano eu frequento um evento anual que eu fazia foto e eu terminei depois escrevendo livros fotográfico que também fala muito de mim. Eu tenho 9 irmãos, né? Meus pais, fomos 10, 7 mulheres e 3 homens. Hoje todos têm filhos, alguns casaram, outros não. Tenho irmãos que faleceram, né? Constituí minha família, me casei, 4 filhos, tenho dois netos. Eu tenho 2 netos que eu criei, um de criação, outro de coração. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Né? E aí eu fiquei me questionando e comecei a pensar na minha história. Né? Inclusive, até me emocionei com algumas lembranças, cheguei até a chorar um pouco de algumas lembranças boas, né? E também que minha vida tem realmente uma história, né? A minha história. Comecei meu trabalho a trabalhar aos 17 anos, né? Comecei no escritório com um tio, depois trabalhei na Secretaria de Administração, depois fui trabalhar no DR, onde eu conheci meu marido, o pai dos meus filhos, que eu me casei. Depois fiz o concurso, fui trabalhar no Tribunal Eleitoral, onde eu me aposentei. E de lá para cá tem realmente muitas histórias. Me formei assim que eu entrei no Tribunal Eleitoral, entrei no curso de Direito, na UNIT, me formei em Direito. Alguns anos depois, já com os netos, com os filhos grandes, resolvi voltar à faculdade, fiz pedagogia, me formei também, já tem uns 8 anos mais ou menos que eu me formei. Me aposentei. Tenho a fotografia como assim, uma coisa que eu gosto, um hobby, né? Aprendi um olhar, né? Com fotografia, descobri um olhar não só fotografia, mas olhar as pessoas. Eu descobri essa sensibilidade de olhar o outro, né? E no espiritismo também aprendi muita coisa. Aprendi que o espírito é eterno e que eu estou aqui para aprender, para ser uma pessoa melhor. E a gente foi crescendo, vendo meu pai com aquele sacrifício, e ele teve uma doença, ele teve tuberculose quando ele era mais novo, e ele se aposentou. Eu lembro que eu tinha acho que uns 2 anos quando meu pai já se aposentou por tuberculose, né? Então sempre também ganhando pouco e sempre aquela vida dele trabalhando muito. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos também, comecei a ajudar meus pais. Então, assim, eu sempre tive essa vida de trabalho e de estudar, né? Com relação aos meus pais, aí meu pai depois, anos depois, foi acometido um câncer no pulmão. Minha mãe ficou alguns anos depois. Mas sempre também assim, essa vida simples, né? De família, dos meus pais. E no casamento, eu fui aprendendo também muita coisa, porque trabalhava fora,
era dona de casa, criava, tomava conta de filho. Isso também foi me dando uma maturidade e uma conquista como mulher. Eu fui aprendendo a buscar os meus valores, né? Como mulher, como esposa, como mãe. Depois me separei e toda essa vida até hoje eu tenho tido, né? Muitas conquistas interiores, muitas conquistas pessoais como mulher. Eu me casei aos 21 anos, né? Tive logo filho, um ano e pouco comecei a ter os filhos. E sempre trabalhando, e como dona de casa, mãe de família, esposa e tudo, todas essas responsabilidades. Eu penso que esse cabelo branco, eles é como se fosse assim. Pesou, penso que no sentido assim, justamente dessa responsabilidade. É como se eu abrisse os olhos. Eu faço muita coisa, tipo, trabalho fora, sou mãe, sou esposa, né? Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse assim, sim, mas eu preciso mais alguma coisa dentro de mim, um valor, talvez eu não esteja me valorizando como mulher, como pessoa, né? Eu acho que eu posso ter tudo isso, um marido, um filho, um emprego, mas assim, eu preciso crescer, eu dentro de mim, né? Somente como mulher. Eu acho que é uma conquista porque eu fui educada, né? Como eu acho que muito da minha época, para ser uma dona de casa, né? Mãe de filhos, e eu comecei a trabalhar com 17 anos, então eu mudei essa história, né? Apesar de que foi muito enraizado dentro de mim, né? Esses conceitos e preconceitos, né? Tanto do machismo, tanto com relação à mulher, né? Para ter uma ideia, quando eu me separei com 39 anos, teve muito preconceito porque eu fui separada, né? Porque eu me separei. Então as próprias mulheres, pessoas até conhecidas minhas, mulheres de colegas meus, tiveram preconceito comigo, porque eu me separei. Então, assim, naquela época, era muito preconceito com relação à mulher separada, enfim. Apesar de eu me emocionar com essa história de um ninho vazio, mas hoje eu aprendi a lidar melhor, né? Então, meus filhos foram saindo aos poucos, e eu precisei lidar, quer dizer, na época eu não lidava tão bem, né? Hoje eu aprendi a viver sozinha, apesar de que eu tenho 2 netos ainda que moram comigo, mas eles também estão daqui a pouco voando, né? E aí eu procurei preencher, como eu preencher isso, né? E há algum tempo eu tinha, às vezes, eu sentia solidão, mas aí eu descobri que o fato de eu estar sozinha, eu não preciso ser solitária. Eu posso estar sozinha, mas posso estar feliz comigo. E aí o ninho não fica vazio, o ninho não fica solitário. A gente está ali, preenchendo o ninho. Porque hoje, aos 67 anos, eu me sinto que eu estou aproveitando mais a vida. Eu posso até me considerar mais jovem do que alguns anos atrás, porque hoje eu conquistei muita coisa. Principalmente como mulher, eu friso muito isso, porque a minha criação, isso mexeu comigo. Então, minhas conquistas são grandes conquistas. Quando eu me casei, eu era muito submissa ao casamento, porque eu fui criada para isso, para ser dona de casa. Mas só que quando eu me casei, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar aos 17 anos, então eu não era assim, né? Mas tinha uma submissão com relação ao casamento, com relação ao homem, ao machismo, né? Essa história que me submetia, né? Então, lembro uma vez que eu digo, eu vou me revoltar aqui. Porque assim, um dia o marido e 4 filhos, né, terminava o almoço e eles iam para assistir televisão, né? E aí eu ia lavar os pratos, eu arrumar a cozinha, então eu digo, hoje eu não vou, hoje eu vou me revoltar, eu não vou lavar os pratos agora, eu vou deixar para lavar outra hora, quando eu tiver vontade. É muito até irônico isso, né? Engraçado, mas para mim foi uma primeira conquista. Tipo assim, eu não tenho que lavar os pratos agora. Eu não tenho que lavar nem os pratos. Mas já que eu vou lavar na hora que eu quiser. Eu também vou assistir televisão com meus filhos e o marido, né?
Então, para mim, isso ali foi dentro de mim, eu acho que a primeira, né, arrancada para essa conquista, né, do que eu conquistei até hoje, que ainda conquisto muito, ainda quero conquistar. Mas principalmente porque foi a partir desse livro que eu tive a coragem de me expor, de me mostrar como eu era, né? Eu tive uma necessidade, eu faço uma terapia já há alguns anos e isso, eu fui tendo essa necessidade de mostrar às pessoas quem eu sou. E para mim foi um marco muito grande. Porque aí eu estava crescendo interiormente. É como se assim, eu não precisava, não estava me escondendo mais. Até então, eu sou uma pessoa muito tímida e tudo, mas até então, muita coisa estava guardada dentro de mim, né? Meus sentimentos. E com relação a também as pessoas que me ligavam. Então, essas coisas que eu escrevi têm a ver comigo e com as pessoas que conviviam comigo, né? Então, foi um marco bem que foi grande na minha vida, né? Qual é o nome do livro? Encontros de Alma. Será que, na verdade, foi um encontro Comigo mesmo.